Olá, essa é a terceira aula do capítulo Grandezas Químicas. E aqui nós vamos trabalhar o número de mols de um determinado elemento por mol de uma substância, de um composto. Acompanhe comigo. Em 2 mols de água, em 2 mols de moléculas de água, eu tenho, a partir dessa quantidade, quantidades de elementos, hidrogênio, oxigênio, que podem ser dadas em mol, ou em moléculas, ou em átomos. Em 2 mol de água, eu encontro 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Como cada molécula de água tem 2 hidrogênios, o número de mols de hidrogênios em 2 mols de água é de 4 mol. São 4 mol de hidrogênio, 4 mol de átomos de hidrogênio, que corresponde a 4 vezes 6, 24 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Nesses mesmos 2 mols de água, eu encontro 2 mols de oxigênios, uma vez que cada molécula de água tem apenas um oxigênio. Então, 2 mol de água, 2 mol de oxigênio. Esses 2 mols de oxigênio correspondem a 12 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio. Nesses 2 mols de água, eu tenho 6 mol de átomos. 2 de oxigênio, 4 de hidrogênio, totalizando, então, 36 vezes 10 elevado a 23 átomos no total. No segundo exemplo, pensando agora em meio mol de moléculas de um açúcar de 6 carbonos, como, por exemplo, a glicose. Em meio mol de moléculas de açúcar, eu tenho 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas desse açúcar. E tenho, como cada molécula de açúcar tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, eu terei 3 mol de carbono, que corresponde a 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, 18 10 elevado a 23 átomos. Eu tenho 6 mols de hidrogênio, que corresponde a 36 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Eu tenho 3 mol de oxigênio, que correspondem a 18 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio. E no total eu tenho 12 mol de átomos, sem especificar qual elemento químico. Nesses 12 mol de átomos eu tenho 3 mols de carbono, 6 de hidrogênio, 3 de oxigênio, o que me dá 12 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, sem especificar de qual elemento químico. Portanto, os índices na fórmula de uma substância são utilizados para saber as quantidades desses elementos, ou em mols, ou mesmo partículas, átomos, a partir de um determinado número de mols de uma substância ou de um composto. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.